Bom dia, amados irmãos. Mais uma manhã de domingo, pela graça de Deus. Hoje, dia 15 de agosto, podemos nos alegrar na presença do Senhor, verdadeiramente por tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida e na sua vida, né? Pela graça de Deus, mais uma semana se passou e mais uma semana está entrando. E podemos adorar ao nosso Deus, ter gratidão a Ele, porque Ele nos guarda, Ele nos sustenta a cada dia. Você que está aí na sua casa, também um bom dia, que Deus continue abençoando você, sua família, e todos estão convidados a adorar ao nosso Deus maravilhoso. Vamos orar nesse momento, agradecendo estarmos aqui na sua presença, poder aprender mais da sua palavra, dos seus estatutos, com a finalidade de colocar em prática no nosso viver diário, com isso, alegrando o coração de Deus. Deus de amor, Deus de infinita bondade, obrigado. Muito obrigado, Senhor, depois de uma noite de descanso, eu poder estar aqui com os meus amados irmãos, aqui nesse templo separado para te adorar, para te louvar, para aprender mais da tua palavra. Assim também, ó Deus, com os meus irmãos que estão na sua casa nesse momento. Que eles possam também, ó Deus, estar com o seu coração, com a sua mente, ó Deus, voltada para o Senhor, com um espírito de gratidão, e que possamos todos, ó Deus, estar disposto a te obedecer. Que esse seja o desejo do nosso coração, sermos obedientes a ti, porque sabemos que fazendo assim, ó Pai, estaremos alcançando graça diante do Senhor. Estaremos, ó Pai, a cada dia alegrando, Deus, o seu coração. E, consequentemente, ó Deus, estaremos debaixo das tuas mãos, recebendo as ricas bênçãos do Senhor. Muito obrigado, Deus, por esse momento que o Senhor nos proporciona. Que possamos sair ainda mais alegres, jubilosos, ó Deus, cheio de disposição, de vontade de te servir ainda mais. Pois é a oração que eu faço, ó Deus, agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu ainda não consegui aqui dar o bom dia aqui pro pessoal, porque no meu celular ainda não entrou aqui. Mas sintam-se todos abraçados. Um bom dia aí para todos os irmãos que estão aí na sua casa. Que Deus possa continuar abençoando aí a todos os irmãos. A palavra de Deus diz que lá em Levítico, capítulo 22, Isaías, capítulo 3, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, Levítico, capítulo 20, nessa junção de textos, o Senhor Deus, Ele nos santifica. É Ele que tem poder para transformar vidas. É Ele que tem poder para cada dia nos sustentar no seu santo e reto caminho. Então a palavra de Deus diz: eu sou o Senhor que vos santifico. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, uns para com os outros e para com todos. Não extinguais o Espírito Santo, não desprezais as profecias, mas ponde tudo à prova. Retende o que é bom, abstendo-vos de toda espécie do mal. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus.
Guardai os meus estatutos e cumpre-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Amém? Que essa palavra lida possa ser aplicada a cada coração nessa manhã. Que possamos verdadeiramente buscar cada dia colocar em prática no nosso viver diário, sabendo que somente o Senhor Deus é que nos santifica. Vamos louvar ao nosso Deus? Vamos, através da música, adorar esse maravilhoso Deus a quem nós servimos. Você pode ter essa alegria, esse privilégio. Se você pode, nesse momento, convido a ficar em pé. Você também na sua casa, levanta do seu sofá, junto com a sua família, e adore ao Senhor através da música. Expresse toda a alegria, toda a gratidão ao nosso Deus. Bom dia, irmãos. É uma alegria estarmos aqui na presença do Senhor. Vamos louvar juntos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome e agradecer-te por tua obra em nossas vidas.
pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Amém, amém. Deus, podeis assentar, irmãos. Nós vamos orar nesse momento pedindo pelos nossos irmãos. Você lembra de alguém ou está intercedendo por alguém, né? Enfermo, que está necessitando de emprego, né? Que você possa, nesse momento, estar colocando diante do altar de Deus, né? O jovem Vitor, então, continuar orando por ele. Seu papai está aqui na transmissão. Nós vamos continuar aí orando, então, pelo Vitor, seu pai Silvio, né, que Deus continue ali suprindo, né, qualquer necessidade, tirando todo tipo de dor, e que em nome de Jesus ele possa estar muito em breve entre nós, agradecendo, né, pelo livramento, agradecendo a Deus pela gratidão da vida, poder se alegrar em comunhão. Então você pode nesse momento aí na sua casa aqui estar orando. Vamos nos colocar então em oração nesse momento, intercedendo, né, por esses irmãos, irmãs, e você lembra aí, e até mesmo aqueles que são desempregados e precisam aí das nossas orações. Pedir à irmã Vanice que esteja fazendo essa oração. Senhor Deus eterno Pai, colocamos, Senhor, no teu trono de graça, ó Deus, no teu altar santo, o nome do Senhor desse jovem Vitor, ó Deus, que tem passado, Senhor, por muitas lutas, que está com esse problema, Senhor, na cabeça, ó Pai, mas sabemos que tu és o médico dos médicos, que tu podes, Senhor, operar a cura nesta vida, Senhor, tirando toda essa enfermidade, ó Deus, para a alegria não só da família, mas a alegria de todos, ó Pai, para a honra e glória do teu nome. Que assim seja feito de acordo com o teu querer e com a tua vontade. Te pedimos, Senhor, também pelo irmão Aldo, que há mais de uma semana entubado, Senhor, necessitando também de um milagre na vida dele, que tu possa estar operando, ó Deus. Que seja, Senhor, para a tua glória também, ó Pai, que tudo o que acontece neste mundo seja para a tua glória e para a tua honra, Senhor. Nós somos agradecidos, Senhor, pela saúde, nós somos agradecidos pelos seus irmãos que aqui estão e te pedimos, Senhor, por todos os demais enfermos que não foram citados, Senhor, nesta manhã, mas tu conheces a cada um, tu conheces, Senhor, a cada necessidade. Que no teu tempo, Senhor, de acordo com o teu querer e com a tua vontade, tudo seja realizado. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Nós vamos continuar orando ao nosso Deus, e agora agradecendo ao nosso Deus. Você tem um motivo, eu creio que todos nós temos motivo de estar gratos diante do Senhor, né? Então nós podemos nesse momento levantar diante do Senhor esse momento de gratidão. Você que está na sua casa também pode agradecer ao Senhor, e também aqueles que estão aniversariando essa semana. Irmã Maria. Ok, então já está bem, está recuperado. Amém. Graças a Deus, então vamos agradecer, né? Agradecer e se alegrar, né, por mais esse livramento, né? Que Deus continue. Algum irmão ou irmã?
Amém. Amém. Mais um livramento diante do Senhor. Amém. Qual que é o nome dele? Evanda. Evanda. Sim. Ok. Então a Evanda também saiu do hospital. Amém. Amém. Então vamos agradecer, né? Você pode nesse momento colocar diante de Deus essa alegria, né? Nós não podemos abraçar nesse momento, né? Por esse livramento, né? E Deus conceder a cura, mas a gente pode se alegrar na presença dele, né? E se alegrar. Temos também durante a semana aí os aniversariantes. Samuel, né, o meu sobrinho, filho do irmão André, completou no dia 10 mais um ano de vida. Mateus, neto da Maria Brasilino, né, também completou mais um aniversário no dia 11. Mateus, Deus abençoe também. O irmão Vinícius, filho da irmã Elaine, no dia 14, ontem, né? O Vinícius também completou mais um ano de vida. Vamos orar, né? Eu sei que os irmãos já agradeceram a Deus por esses irmãos, mas vamos continuar orando, agradecendo, para que eles possam continuar na presença do Senhor. A irmã Vanessa aí está pedindo para agradecer a Deus pelo aniversário do seu pai, né? O seu Valfredo, conhecido como seu Zito. Meu sogro completa mais um ano de vida, né? 80 anos. Que Deus continue abençoando seu Valfredo. E também a Cecília, né? A filha da irmã Elaine, que nasceu essa semana. Mas que Deus continue abençoando aí a neta da Elaine. É isso, neta? Tudo ao vivo cabeça acaba se enrolando aqui. Deus, vamos orar nesse momento. A Carol pode orar para a gente agradecendo a Deus. Senhor Jesus Cristo, bendito, maravilhoso, nesta manhã de domingo, ó Deus, gostaria de agradecer, Senhor Deus. Agradecer, ó Deus, por tantas bênçãos alcançadas, por tanto pedido, Senhor Deus, com resposta agradável. Amém. Deus, eu sei, Senhor Jesus, que é o Senhor quem dá. Então, ó Pai, nós somos gratos, Senhor Jesus Cristo, porque de verdade, ó Pai, sabemos que não merecemos, sabemos, ó Senhor Jesus Cristo, mas o Senhor é um Deus tão bom, a Tua misericórdia é tão grande, que mesmo sem merecermos, o Senhor age em nosso favor. Então, ó Deus, obrigado, ó Deus, obrigado por este amor, por este carinho, por este cuidado, Senhor, porque, ó Deus, cuida do nosso futuro. Mais uma vez, a Deus, eu te entrego, Senhor, porque certo da vitória, porque sabemos, Senhor, aqui como as pessoas testemunharam das grandes bênçãos que o Senhor tem concedido. Amém, então, Deus, Senhor. o que fazer para ti, Senhor Deus, por tantos benefícios feitos? É verdade. Que podemos, Senhor Jesus Cristo, tomar o cálice da salvação, que possamos, Senhor Jesus Cristo, nos colocar na posição, que podemos, Senhor Jesus Cristo, fazer, Senhor Deus, Tua vontade, para poder, Senhor Deus, retribuir, Pai, todos esses bens que o Senhor tem nos feito. Obrigado, Deus, pela vida de cada um que agradeceu aqui. Obrigado por cada bênção que foi atendida, Senhor. Isso, Senhor Deus, aumenta a nossa fé. Isso, Deus, alimenta a nossa esperança. Amém, e nos faz, Senhor Jesus Cristo, acreditar, Senhor Deus, que o Senhor tem visto, o Senhor tem abençoado, o Senhor tem contemplado os pedidos de orações. Então, Deus, obrigado, Deus, que aqueles que estão aqui, que ainda não alcançaram, possam ter sido agora ser cheios de esperança vinda de Ti. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Vamos continuar adorando a nosso Deus. Depois do louvor, o irmão Joel estará com a palavra, trazendo aí a lição vinda de Deus ao nosso coração. Amém. Vamos nos colocar de pé, continuar adorando o nome do Senhor. Ele é a nossa luz.
Ele é nossa salvação e nele nós colocamos a nossa fé. E nele nós confiamos. Que com as palavras de hoje nós possamos hoje sair daqui cheios de esperança. Porque se não chegou a minha bênção hoje, Deus está cuidando, Ele está preparando. Mas ver a do irmão me enche meu coração de alegria, gratidão e esperança. Amém? Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia, Jesus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Nesse momento agora, vamos chamar o Senhor. Eu sei que Ele está aqui, mas vamos pedir para que Ele venha em nossas vidas, em nome de Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus.
Não vai embora. Alguém ora pela pregação, pelo estudo. Vamos orar, né? Senhor Deus, mais uma vez a tua presença, venho pedir, Senhor, neste momento, pelo estudo que teremos, ó Deus, Tu venhas a falar, Senhor, aos nossos corações, através do irmão Joel, dando, Senhor, sabedoria a cada dia, para que ele continue, Senhor, fazendo a Tua obra da melhor maneira possível, Deus. Que possamos também nos espelhar, Senhor, nos irmãos que trabalham, e se não estamos, Senhor, no trabalho, no dia a dia, que possamos colocar, Senhor, em nossos corações o desejo de te servir cada dia mais. No nome de Jesus eu te peço, te agradeço por tudo. Amém. Amém. Obrigado, irmã. Está a funcionar o microfone? Está? Ok? Eu creio que eu fale alto, aqui dentro da igreja vai ser possível ouvir. Minha preocupação é online, que muitas vezes fica mudo. Bom dia, a minha colinha. Nós estamos na Escola Bíblica Dominical da Segunda Igreja Batista de São Sebastião. Hoje é dia 15 de agosto de 2021. O pastor dessa igreja é o pastor Renato, que está ali atrás, dando todo o suporte. O irmão Anderson é o diretor da EBD. E eu sou o Joel, eu darei aula hoje. Sou um dos professores da classe de adultos. Essa aqui é a classe de adultos. O que aconteceu nessa semana? Teve o calendário, olhando o calendário, dia 9, foi o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Que Deus abençoe os povos indígenas, que Deus derrame suas bênçãos sobre ele, sobre as missões Novas Tribos do Brasil, que minha cunhada era missionária. Deus derrame as suas bênçãos. Trabalhos missionários sérios. Dia 10 foi o dia da solidariedade cristã, que nós nunca percamos a nossa visão de solidariedade, de amor pelo próximo. Dia 11 foi o dia do advogado e também o dia do garçom, que Deus abençoe os advogados e os garçons. Dia 12 foi o Dia Internacional da Juventude, sabiam disso? E também o Dia Nacional das Artes, que Deus abençoe os nossos jovens. Inclusive, esse púlpito um pouco diferente, essa cruz iluminada, é porque estamos no mês da juventude batista. Que Deus abençoe a nossa juventude, que Deus abençoe as artes, porque Deus é o maior artista que eu já vi. Vocês já foram na praia no pôr do sol? Tem dia que é a coisa mais linda, só um artista para fazer aquilo, não é? Eu estava falando outro dia, Deus fez a borboleta. Falei, mas a borboleta é um bicho lindo demais, né? Você pega, Deus pegou duas telas que ficam batendo uma na outra e sai voando. É uma coisa fantástica, né? Cada coisa que Deus faz, você nota que Ele não faz apenas por fazer, tem toda uma estética envolvida, né? Deus é maravilhoso. E dia 15... que hoje é o dia da informática. Parabéns para mim que sou analista de sistemas. É o dia da informática, olha isso, está vendo? E também hoje é o dia do jovem batista. Tá? Então, parabéns aos nossos jovens queridos. Não que eu não seja jovem. Entendeu? Bem, vamos começar a aula de hoje, sem mais delongas. Na verdade, é uma continuação da aula anterior. Vou deixar minha colinha aqui. Às vezes eu não enxergo lá. Esse óculos para mim é para perto, mas se eu olho ali, se eu usar óculos, aí embaça tudo, né? Ok. Nós vamos continuar a aula anterior. A aula anterior foi meio filosófica. Foi um conceito sobre ética, sobre moral. Não sei se vocês lembram, quem assistiu a aula, porque deu uma truncada online também. Mas tem no YouTube, você encontra todas as EBDs e cultos de quarta e de domingo lá. E falou sobre a nossa condição de responsáveis pelo que fazemos. E que existem condições morais e éticas que a nossa sociedade diz o que devemos ou não devemos fazer. E existe a ética cristã, que zela pela nossa atitude. Então ela diz para nós o que é certo e o que é errado. A Bíblia
tem sido o nosso parâmetro de regra, de fé, de vida e de prática. E nós temos a nossa ética cristã, do que é correto e do que não é correto. Nesse mundo hedonista, nesse mundo que é egoísta, que pensa só em si mesmo, no seu prazer, na sua felicidade, e ignora o outro. Muitas vezes nós temos que voltar à Bíblia, onde nós temos que amar a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a nós mesmos. No hedonismo, não. O que vale é a minha felicidade, o que vale é eu estar bem apenas. Não importa quem pague por isso. Muitas vezes é isso que a gente tem visto na nossa sociedade, num ensino esquisito que tem sido feito e tem entrado na igreja também. Eu acho que essa foi a causa dessas lições. Na lição passada, ele fala sobre a nossa responsabilidade e fala sobre a questão de nossa liberdade de agir. Nós vamos ver hoje. Primeiro, próximo, por favor. Isso. Qual é a definição de liberdade? Isso é uma coisa interessante que eu quis procurar. Qual era a definição de liberdade? Porque existe sempre um conceito que a gente carrega sobre o que é liberdade. Mas o que é liberdade? No dicionário fala assim que liberdade tem origem no latim libertas. Isso significa a condição do indivíduo que possui o direito de fazer escolhas autonomamente de acordo com a própria vontade. Ou seja, você tem liberdade de fazer escolhas. Você não é um robô. Você não é, você não é uma pessoa que age só por instinto. Você tem liberdade de pensar e fazer suas decisões, ok? Por que isso é importante? Próximo. Na moral, a moral está intimamente ligada à liberdade humana. Se você não tiver a liberdade de agir, você não pode ser responsável pelo que você faz. Você não pode ser, é como um bebê. Não é? Você não é responsável por isso. Você não tem a liberdade de escolha. Você simplesmente age como fosse um robô. Não é essa a ideia. Então nós temos liberdade das nossas decisões e somos responsáveis moralmente pelo que fazemos. Ok? Na aula passada eu falei sobre uma ideia que nós não seríamos responsáveis se tivéssemos genes assassinos, por exemplo, ou uma disfunção. Nesse caso, quando é uma patologia, a pessoa realmente se torna inimputável, inculpável, porque ela é doente, tem que ser tratada numa instituição. Mas existem pessoas que falam de situações que nós temos um meio que nos influencia a fazermos as coisas. Mesmo assim, pela lei, não é considerado razoável que o DNA ou a sociedade sejam responsáveis. Nós continuamos responsáveis pelos que fazemos e respondemos legalmente, moralmente e eticamente por isso. Existe, na verdade, uma teoria que nós encontramos na Bíblia sobre a soberania divina. Isso que eu queria falar com vocês. Soberania divina e livre-arbítrio. Existe uma discussão teológica que a gente vai ver rapidamente, não vamos entrar muito a fundo, mas é uma discussão interessante sobre a questão do livre-arbítrio. Muitos dizem que quem determina as coisas, que nós somos predestinados à salvação e predestinados à condenação. E nós somos, então, geridos pela soberania de Deus. Próximo, por favor. Tem um versículo em Mateus 10, 29 que fala assim: não se vendem 2 pardais por uma moedinha, entretanto nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Está dizendo que Deus é tão poderoso, que a soberania dele é tão poderosa, que um pardalzinho não cai no chão se Deus não permitir. Deu para entender o poder de Deus, a soberania de Deus. Aí o pessoal fala, eu não posso me tornar culpado então por algo, porque Deus que fez eu fazer. Deu para entender? Está dando para entender o conceito? Vou dar um outro exemplo para vocês. Próximo. Vocês lembram do faraó de Moisés? Lembra da história? Deus chama Moisés e fala, você vai para o Egito. E você vai fazer maravilhas lá. Só que eu vou endurecer o coração do faraó, para não deixar o povo ir. Porque você vai libertar o povo, né? Então ele fala, e disse o Senhor a Moisés, quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de faraó todas as maravilhas que te tenho posto na tua mão.
Mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. E agora? Se Deus endureceu o coração do faraó, o faraó se torna culpado por não deixar o povo ir? Foi a ação de Deus? Sim ou não? Aí está falando que foi, e não só aí, tem mais vários versículos que falam que sim, que Deus fez isso. Aí tem muita gente que fala, como que eu posso me tornar responsável se Deus é o autor? Interessante, né? Mas a mesma forma que a Bíblia coloca dessa forma, ela coloca de outra forma também, a do livre-arbítrio. Próximo, por favor. Olha que interessante. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhe propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e seus descendentes. Você vê o que está colocando aí? Escolham. Se nós não pudéssemos escolher, como é que ele colocaria aí? Escolham, escolha a vida, decida o que você quer para você. Então, a proposta de Deus é, eu estou propondo. Jesus não fala assim, que há dois caminhos? Um que conduz à salvação, estreito, difícil, e um largo que conduz à perdição. Ele propõe para você que você escolha. Então, existe também o livre-arbítrio, porque senão não existiria a culpa. Vocês estão entendendo? Olha que interessante, como Deus falou do coração do faraó, olha que ele fala também do coração do faraó. Próximo, em outro versículo. Vendo, pois, faraó que havia descanso, endureceu o seu coração. Não está falando que foi Deus que endureceu. Está falando que ele endureceu o seu coração. E não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Aqui está mostrando que o faraó endureceu o coração. Olha que interessante, eu vejo que existe claramente a soberania de Deus e existe claramente o seu livre-arbítrio. Existe a sua decisão em fazer as coisas, não é? Caim não matou Abel porque Deus mandou ele matar. Pelo contrário, Deus falou com Caim para que ele tomasse jeito e mudasse a atitude. Caim decidiu matar o irmão, não foi uma decisão divina, Deus não queria aquilo, foi contra a vontade de Deus. Deus permitiu, porque nós somos responsáveis pelo que fazemos e respondemos pelo que fazemos. Muitas pessoas falam, se Deus fosse bom, Ele impediria as pessoas de fazerem. Aí você viraria um robô. Você faz e é responsável pelo que faz e responde pelo que faz. Você tem liberdade de fazer o bem e fazer o mal. Não é o árvore do bem e do mal que o homem comeu? Pois esse bem e o mal que ele escolhe. Agora, você tem também a escolha de escolher a vida e a morte. Ok? Próximo. Olha que interessante essa frase. A soberania divina não anula o livre-arbítrio e a sua responsabilidade. Por mais que fale, existe a soberania? Sim, existe, mas não anula a sua responsabilidade. Não anula o que você faz. Você continua responsável pelo que você faz. Ok? Isso é importante. Próximo. Agora a pergunta que eu vou fazer. Você tem liberdade de fazer o mal? Próximo. Eu vou pegar autores filosóficos, tá? O Jean-Paul Sartre, ele nasceu em 1900, começo de 1900, deve ter morrido em torno de 1980, se eu não me engano. Ele é francês e ele é um filósofo muito influente. E ele falou uma frase muito interessante. Ele falou muitas coisas, mas vários livros. Mas essa frase eu quis pegar. Ser livre não é simplesmente fazer o que se quer, mas querer fazer o que se pode. Olha que interessante. Por ser livre, o homem também é responsável pelo outro. Vocês sabiam disso? Existe a responsabilidade pelo outro. Você não é livre para fazer o que você quer, você é livre para fazer o que você pode. Por que eu falo isso? Na questão hedonista, você vê muitas pessoas que quando tem um filho deficiente, falam, não, está dando muita dor de cabeça, está me dando muito problema. O homem se separa, existe separação, ele se afasta, a mulher larga a criança, abandona, porque eu quero ser feliz. Na visão hedonista, na visão que eu tenho que ter prazer, eu sou o centro do universo, isso não é bom para mim, porque eu nasci para ser feliz. E no momento que isso me causa problemas, o que eu faço? Eu desfaço disso. O que mais tem é cachorro abandonado, porque começa a dar problema, larga. Mas e onde está a responsabilidade pelo outro? Cadê a responsabilidade pelo outro? Até os filósofos
que falam sobre liberdade, falam que a liberdade está atrelada ao outro também, né? Até onde eu posso ir? Até onde chega o outro, né? Até a minha liberdade vai até onde chega a liberdade do outro. Isso é bem óbvio, né? Próximo. Um outro filósofo interessante é John Stuart Mill. Ele é inglês, ele nasceu um século antes, 1800 e alguma coisa. E ele fala a seguinte coisa: o princípio da liberdade não pode exigir que tenha liberdade de não ser livre. Poder abdicar da liberdade não é liberdade. Olha que interessante. Você não pode dizer que é livre para abdicar da liberdade. Um conceito, você usar drogas. Não, eu sou livre para usar drogas. Mas a droga não te vicia. Se a droga te vicia, você não perde a liberdade com isso? Perde. Então como que se você perde a liberdade, você é livre para se tornar preso? Isso é um conceito errôneo. A liberdade não te dá o direito de você abdicar da liberdade. Interessante, né? A liberdade não dá o direito de você se prender a algo que te escraviza. É um conceito muito interessante. Não são cristãos, ok? Agora vamos ver o que a Bíblia fala? Vamos ver, a gente está na escola bíblica dominical. Próximo, por favor. A liberdade para pecar é uma liberdade para a morte. Liberdade não é agir sem padrões morais. Se for dentro da vontade de Deus, será liberdade. Se for fora, será escravidão, porque te afasta de Deus. Muitas vezes fala assim: não, eu sou livre, não sou como você, eu faço o que eu quero. Você faz o que quer, você não respeita o próximo, você não respeita a si mesmo e se prende para a morte. Então isso não é liberdade. São conceitos errôneos, mas que o mundo apresenta como se fosse liberdade, mas não é. Olha o que a palavra de Deus fala. Próximo. Se, pois, o Filho, que é Jesus, os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. João 8,36. Mas libertar do quê? Do que Jesus nos liberta? Essa é uma pergunta interessante. Ele liberta da condenação eterna, do pecado e da influência do diabo. São as libertações de Jesus e muitas outras, mas essas são algumas. A gente vai falar sobre outras libertações que Jesus faz, que são inúmeras libertações. O poder de Jesus é tremendo, ele é tão grande, que a gente nem imagina o que ele pode fazer por nós. A gente não tem ideia. Só para falar, o Sandro está assistindo, ele está com Covid, é meu amigo, lá de Sales, de Urupês, lá perto de São José do Rio Preto. Ele, a Elaine, a esposa dele, e a filha estão com Covid. Que Deus abençoe vocês e obrigado por estar assistindo, tá? Próximo. Olha o que fala em Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Olha que interessante. Para a liberdade que Cristo nos libertou. É uma frase interessante, não é? Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo da escravidão. E em Romanos 6,18, e uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Olha que interessante, você foi libertado do pecado, você foi libertado da escravidão do pecado e você se tornou servo da justiça. Você saiu da servidão do pecado e se tornou servo da justiça. Olha a ideia de propósito. Você não deixou de ter um propósito. Você não saiu do pecado, do jugo da escravidão do pecado para nada. Se tornou agora servo da justiça. Mudou o foco. Próximo. Por quê? Quando vocês eram escravos do pecado, ele está falando para pessoas que creram, estavam livres em relação à justiça. O que ele quer dizer com isso? Eu fiquei pensando, o que quer dizer livre em relação à justiça? Isso quer dizer que você estava tão deturpado, tão depravado, que você não tinha parte com o que era certo ou errado. Olha que horror! Eu falei, livre de justiça é uma coisa boa. Não, é horrível. Ele está dizendo que você estava livre do que era correto. Você não tinha padrão no que era certo e errado. Naquele tempo, que frutos vocês escolheram? Somente as coisas que agora vocês se envergonham. Ou seja, antes você estava no pecado e você foi liberto. E o que você fazia? Que frutas você tinha? Coisas que se envergonha. Porque o fim delas é a morte. O fim do pecado é a morte. Próximo.
Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, ou seja, você foi libertado de ser servo do diabo, agora se tornou servo de Deus, obediente à vontade de Deus, seguindo os mandamentos e obediente à vontade e à palavra de Deus. O fruto que vocês colhem é para a santificação. Antigamente o fruto era para vergonha, agora o fruto é para santificação. O fim nesse caso é a vida eterna. O fim no caso anterior era a morte, agora o fim é a vida eterna. Ele está mostrando os dois caminhos, notou? Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Ou seja, nós só alcançamos a salvação por Cristo. É um dom, um presente de graça dado a nós, a graça de Deus. Não que nós mereçamos, mas é o poder e a ação de Cristo Jesus na cruz. E nós temos a vida eterna nele. E por isso que temos que andar no caminho, se tornando servos e obedecendo a esse novo caminho de liberdade que Jesus nos oferece. Ok? Deixa eu adiantar o meu aqui, que eu atrasei tudo aqui. Vamos dar um exemplo interessante? Próximo. E mais um. Tem um. Espera aí, que eu vou ler aqui, que é mais fácil para mim. Nossa. Okay. Tem um texto na Bíblia que é muito interessante, que Jesus entra numa sinagoga. Vocês sabem o que é sinagoga? O que é a sinagoga? Um de cada vez. Uma igreja de judeus, ok? Se fosse de muçulmanos, seria mesquita, tá? Então, ele entra numa sinagoga e ele está ensinando. Então, assim, num sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, ela andava encurvada. Não era um dia, hein? Quanto tempo? 18 anos. E como que ela estava? Encurvada. Sem poder se endireitar de modo nenhum. 18 anos encurvada e não podia se endireitar. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, você está livre da enfermidade. Estão escutando o que está acontecendo? Jesus está lá na frente ensinando. Ele vê a mulher, chama ela, vem cá. Você está livre da enfermidade. Próximo. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. Estão entendendo o que está acontecendo? Vocês estão enxergando? Imagina o que está acontecendo. Jesus está aqui, a mulher está ali, ele olha, ele chama ela, ele impõe as mãos. Você está livre dessa enfermidade. Ela se endireita e começa a glorificar a Deus. O chefe da sinagoga, indignado, olha que interessante a reação dele, por ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar, venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Olha a reação do homem. Ele ficou feliz com a mulher que estava 18 anos enferma. Ficou? Com alegria, foi? Não, ele estava indignado. Aí o Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi e o seu jumento para levá-lo a beber? O judeu não podia trabalhar no sábado, mas não quer dizer que no sábado ele não ia lá desprendia o boi e o jumento para que ele fosse beber água, porque senão ele podia até morrer de sede, né? Passar mal, ficar doente. Por que motivo não se devia livrar desse cativeiro? Olha como Jesus trata cativeiro. Cativeiro o que é? Escravidão, opressão. Em dia de sábado, esta filha de Abraão, olha como Jesus chamou a mulher. Esta filha de Abraão, a quem Satanás, olha quem ele está dando, para quem? Ele está falando da enfermidade dessa mulher, veio por quem? Satanás, trazia presa há 18 anos. Satanás prendia essa mulher há 18 anos. Por que não seria num sábado livrar essa mulher do cativeiro?
para livrar o seu boi, seu jumento que precisa beber água, você vai lá no sábado e solta, né? Mas essa mulher era filha de Abraão, olha como ele põe. Tendo Jesus dito essas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. Lucas, capítulo 13, versículos 10 a 17. Esse texto não é muito lido. Não sei se vocês já conheciam, mas não é muito comum ler esse texto. Mas esse texto é glorioso. Por quê? Próximo. Mais um. Eu já tinha lido. Ok. Porque que libertações ele fez para essa mulher? Espiritual. Porque ele disse que Satanás a aprisionava, não é? A mantinha em cativeiro. Então foi uma libertação espiritual. Que mais? Uma libertação física. Ela tinha uma enfermidade e ela estava encurvada há 18 anos. Foi uma libertação física. Quando ela teve essa libertação física e espiritual, o que ela fez? Glorificou a Deus. Ok? Também tem uma libertação social aí. Não sei se vocês notaram. Os judeus ficavam, os homens na frente, as mulheres ficavam lá atrás. Os homens falavam, as mulheres não falavam aqui. Ok? Quando Jesus foi na frente, chamou ela para frente. Ele não foi lá para o fundo. Ele chamou, curou ela na frente. Ela foi um sinal de Deus para todo mundo, uma mulher como sinal de Deus. Ela se endireitou e glorificou a Deus lá na frente. Mulher, judeu não falava com mulher, judeu não olhava para mulher, diz que Jesus olhou para ela. Então foi uma libertação social. Imagina a imagem que ela tinha, toda encurvada, há 18 anos. A imagem que ela tinha dela mesma, a imagem social que ela tinha. Então Jesus elevou a imagem social dela, e levantou a imagem social das mulheres. E mais, olha o que ele falou, filha de Abraão. Só homem era chamado filho de Abraão. Jesus foi o primeiro a chamar filha de Abraão. Quando ele fala filha de Abraão, está falando, ela é descendente de Abraão, e todas as promessas de Deus que deu para Abraão, são para ela também. Oh, quanta coisa, não é? É uma coisa importante. Ela podia estar no cantinho dela, ninguém dando a mínima para ela, mas Jesus estava olhando para ela. Você pode estar na sua casa, ali com o seu problema, e ninguém nem aí, e pode estar há muito tempo com esse problema, mas Jesus sabe. Jesus sabia que ela estava 18 anos, ele sabia a causa, sabia o porquê e sabia como resolver. Eu não sei porque ela ficou encurvada, e eu não sei porque Satanás estava oprimindo ela há 18 anos, mas Jesus sabia. Jesus sabe o seu problema, Jesus sabe o que você está passando. Não importa se você está no cantinho, se você está com opressão espiritual, física, social, não importa. Jesus sabe da sua vida. E Jesus pode te dar libertação. Porque quando a gente fala em libertação, a gente esquece da gente ficar falando de submissão a Deus, de ler a palavra. A gente esquece do poder de Deus te libertando desse mundo mau. Te libertando dessa opressão maligna que fica corroendo sua vida por anos e anos. E você vira e fala, não tem jeito. Eu já fui médico, já tentei de tudo. Você não tentou Jesus. Porque no dia que você tentar se submeter a Ele, você vai ver o poder dEle, resolvendo que 18 anos, ninguém resolvia, Ele resolvendo assim. Porque Ele tem o poder, Ele tem o amor, Ele tem a vontade, e Ele tem o caminho, porque Ele é o caminho. Amém? Jesus foi tão bom que Ele fez outras mudanças. Jesus, quando Ele entra no lugar, Ele é um choque para o lugar. O reino de Deus muda a pessoa e muda o lugar que ela vive. Quando Jesus entra, Ele incomoda muito, porque Jesus chegou lá e Ele incomodou todo mundo, Ele balançou aquele lugar, porque Ele foi contra o legalismo. Para o judeu, eu estava falando com o Anderson agora, para o judeu, a Bíblia fala, trabalhará 6 dias, descansará 1. Então você não faça trabalho naquele dia. Jesus falou isso para o homem não se tornar uma pessoa, Ele criou o sábado para o homem, não o homem para o sábado, porque o homem não fique porque o homem tenha descanso.
Não fique só pensando em trabalhar em um explorando o outro. Então falou, não, tem um dia para descanso. É importante você repousar. Até os animais têm que repousar. A terra tem que repousar. Você tem que repousar. Sabe, você não fica muito ganancioso, trabalhando. Não, eu não quero que você trabalhe assim. Tem gente que fala com orgulho, trabalha 7 dias por semana. Está em pecado, para de trabalhar, descansa um dia. Deus quer que você descanse. É nesse sentido, porque isso faz mal para a saúde, faz mal para a sua mente. É necessário descansar, tá? Então, só que ele olhava o legalismo, aquela coisa legalista, sabe, da lei, e ele esqueceu o princípio da lei, que era o homem, que era a Deus abençoar a pessoa. Ele esqueceu. E ele esqueceu o amor ao próximo. Aquela mulher sofria 18 anos, ele não teve um pingo de alegria pela mulher que estava sofrendo. Um pingo de alegria. Ele não tinha. Pelo animal dele, sim, ele soltava o animal. Ou seja, aquela mulher valia menos que o burro que ele tinha. Vê a situação? Então, falta de amor, muitas vezes a gente vive aqui dentro sem amor pelo próximo. Nós temos que rever isso em nós. Não é para julgar ele, para julgar a nós mesmos, não é? Outra coisa, igreja é lugar de louvor, de adoração e de libertação. Aqui é lugar. Muitas pessoas não querem ir na igreja. Você está errado. A igreja é um lugar de louvor, de adoração e de libertação. De você ter uma nova vida, de mudar a sua vida. Nós somos a igreja. Nós temos que fazer diferença onde estivermos. Mas aqui no templo é um lugar para a gente vir, para a gente colher, para a gente transmitir, para a gente colocar os nossos dons. Onde Jesus estava indo? Estava indo se reunir com a igreja. É importante isso. Próximo. Mais um. E como é que eu posso alcançar isso? Como é que eu alcanço? Essa história é bonita, mas para eu chegar lá, como é que eu faço? Aceite a Cristo. Aceite a Cristo. Aceitar a Cristo é crer, confiar e seguir. Aceitar é se entregar para Jesus. Se entregue todos os dias. Porque às vezes vai ficando aquele negócio xoxo. Não deixa ficar xoxo, não. Se encha com o Espírito Santo. Reconheça que é pecador, que precisa da misericórdia de Deus. Ore, vigie e busque uma vida de santidade. Afaste do mal e encha-se do Espírito Santo. Afaste do que não presta. Busque a Deus todos os dias. Igreja, sim. Vá numa igreja cristã, numa igreja evangélica, principalmente batista. Ore. Por que eu falo batista? Porque eu sei que a igreja batista, ela segue os princípios bíblicos. Ah, mas só a igreja batista? Não é só a igreja batista. Mas tem muita igreja aí que, eu vou ser sincero, eu recomendo que não entre nela. Que não tem nada a ver com Deus. Põe o nome lá de Jesus, mas não tem nada a ver com Cristo. É mais satânica que qualquer outra coisa. Por isso que eu falo, procure uma igreja que siga a palavra de Deus. Oração e leitura da Bíblia. Se entregue, converse com Jesus. E Deus vai abençoar, vai te libertar. Todos os dias vai te abençoar. Porque é o poder dele. E também entregue sua vida a essa liberdade, não à opressão do diabo. Amém? É isso que eu tinha, é o estudo de hoje. Amém? Vai pôr o dízimo e oferta? Dá para pôr, irmão? A igreja tem feito obras, a igreja precisa de recursos para se manter, a igreja tem feito várias obras que os irmãos podem ver lá atrás, está fazendo quartinho para as crianças, a cozinha, banheiro para deficientes, e foi feito essa semana aí o bazar. Hoje tem o almoço, né? O estrogonofe. Já comprei os meus já, vou lá buscar. Lembrando, terça-feira tem encontro de juniores, 19h30, aqui na igreja. Culto de quarta-feira, culto de oração às 20 horas, é transmitido também pela internet. Sexta-feira tem culto dos jovens e adolescentes às 20 horas também. Tá bom? Estejam orando por esses trabalhos, que Deus vai abençoar. E chamar o irmão aqui, a irmã, Vanice. Vai a gente terminar com o louvor a Deus. Amém? Queria pedir para alguém. Então eu vou fazer uma oração enquanto vocês sobem. Senhor amado, Senhor bendito, obrigado, meu Pai, pela Tua palavra, pelo Teu querer e pela Tua liberdade. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é perfeita e Teu amor é sobre todas as coisas. O Senhor é
maior do que tudo, Pai. Glórias a Ti. Obrigado, meu Pai. Ajude-nos a andar na Tua liberdade, sendo servos Teus. Nos ajuda, Senhor, a nos livrarmos das coisas do diabo todos os dias. Ó Pai, abençoa essa igreja, abençoa quem está assistindo também, dê saúde a quem precisa, emprego a quem precisa. Ó Pai, vem suprir as necessidades, mas sobretudo, Senhor, libertação. Pedimos, Senhor, a libertação dessa opressão. Olha por nós, nos ajuda. Entregamos a nossa vida a Ti. Glórias a Ti, Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Da fundação